Opa, tudo bem? Olha só, eu tô aqui hoje para te dar uma dica relacionada a vendas e que essa dica vai te ajudar bastante a aumentar o percentual de fechamento e a forma com que você efetua as suas vendas. Mas antes disso, eu queria contar uma história. Na semana passada eu postei o meu primeiro vídeo no Facebook falando sobre vendas, sobre dica de vendas. Eu até contei a história de como isso aconteceu, por que eu tive esse insight e por que eu estava fazendo aquilo. E a verdade é que assim, eu gravei o vídeo para postar ele umas 7, 8 vezes mais ou menos. é, e eu não queria postar, ficava com medo e ficava procrastinando e porque, sabe, na minha visão não estava perfeito aquele vídeo. Até que chegou um momento que eu lembrei das dicas que eu já ouvi por aí de vários profissionais de várias áreas, onde eles ensinam que progresso é mais importante que perfeição e que feito é melhor que perfeito. Então eu meio que falei, quer saber? Vai assim mesmo. Peguei o vídeo último que eu gravei e falei, vai esse. Peguei e postei. E o que aconteceu? Houveram 2.381 visualizações. É muito mais do que eu esperava. E eu até comentei naquele vídeo e falei, não precisa compartilhar e tal. Eu tava morrendo de vergonha daquilo, sabe? E, e eu fiquei extremamente feliz com o resultado, com o que aconteceu com esse vídeo. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso assim, muito obrigado por todo mundo que comentou, os comentários foram super positivos, eles acabaram me incentivando a continuar dando essas dicas de venda. Dessas 2.381 visualizações, o que eu posso dizer é que se uma pessoa, for atingida e essa dica ajudar essa pessoa e essa pessoa tiver algo melhor em retorno em virtude dessa dica, pode ter certeza que o objetivo foi atingido. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu estava com medo de postar e o que importa é o que eu quero dizer, que o feito é melhor que o perfeito. Então a grande verdade dê o primeiro passo, sabe? Faça o teu amanhã ser melhor do que o teu hoje. Esteja hoje melhor do que o teu ontem. Então um passo de cada vez. Não precisa estar perfeito, mas faça. Faça, porque se você ficar esperando o momento perfeito, é provável que talvez você nunca faça, tá? Bom, mas a dica não é sobre isso. A dica que eu quero dar hoje é sobre venda. E o que eu quero falar sobre a área de venda é o seguinte. Essa dica de hoje ela é baseada nos diálogos, baseada nas conversas que normalmente um cliente tem com o vendedor. Então, no papel de vendedor, eu queria que você entendesse o seguinte. Numa conversa, 1 a 1, quem guia o rumo da conversa é quem faz as perguntas. É normal que seu cliente sempre faça as perguntas? Sim, é super normal. Mas entenda, numa conversa 1 a 1, quem faz as perguntas é quem guia a conversa. O que isso significa? Toda vez que um cliente teu fizer uma pergunta para você, você tem que responder. Responda a pergunta, resolva a dúvida do teu cliente. Mas mais do que isso, termine emendando já uma outra pergunta. Por quê? Porque se você deixar somente o teu cliente fazer as perguntas, provavelmente ele vai direcionar a conversa para onde ele quiser, para onde interessar para ele. E não é o que você quer no papel de vendedor. No papel de vendedor, você quer direcionar a conversa para o fechamento, devagar, mas quer ir para lá, esse é o objetivo, certo? Então sempre responda as perguntas do teu cliente com uma outra pergunta, primeiro lugar. Segundo lugar, quando você fizer a pergunta e seu cliente estiver falando, presta muita atenção na resposta dele, muita. Tem muito vendedor que acha que a arte de vender é a arte de falar. Sabe, falar e falar e falar e fazer o cliente ficar envolvido pela tua fala e se preocupa muito mais em quantidade de fala do que na qualidade das palavras. Entenda que o teu cliente ele tem um alerta, todo cliente tem um alerta, tem na cabeça dele que se chama balelômetro, né? Se o vendedor fala demais, chega um momento que o cliente liga o balelômetro. E esse balelômetro ele aumenta, ele diminui, e assim que funciona a cabeça do cliente. Então escute mais, escute o teu cliente e resolva as dúvidas dele da melhor forma e termine sempre com uma pergunta. Eu vou dar um exemplo para isso ficar claro o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que, sei lá, a gente estivesse falando de venda de carros, certo? Eu sou o vendedor, estou na loja esperando o cliente chegar lá, ô amigão, tudo bem? Você tem um Palio? Essa foi a pergunta do cliente. Agora eu tenho que responder. E eu vou responder simplesmente dizendo, sim, eu tenho, eles estão lá. Não vou responder assim. Não é essa a forma. A forma correta é, sim, eu tenho, você prefere o branco ou o vermelho? Veja, comecei a direcionar a conversa.
Nesse momento é bem provável que talvez o cliente responda uma das outras cores ou nem responda, ele diga, tanto faz. Veja, ele terminou respondendo, ele não fez uma outra pergunta. É o momento de você fazer outra pergunta e ir direcionando a conversa. Ele também pode terminar com outra pergunta do tipo, tanto faz, na verdade eu quero o Palio 1.6, não quero 1.0. Veja, você tem? E aí chega a tua vez de responder, você tem duas opções, você pode responder, tenho, tá ali. Ou você pode direcionar a conversa sendo quem pergunta. Tenho sim, eu tenho tanto o 1.0 quanto o 1.6. Você prefere com ar-condicionado ou sem? Veja, comecei a direcionar a conversa novamente. Você entendeu? Esse é o caminho, então entenda, numa conversa entre duas pessoas, quem guia o rumo dessa conversa é sempre quem está fazendo as perguntas. Então tente se manter no controle da situação fazendo as perguntas. Responda as perguntas do seu cliente, ouça elas com atenção, as respostas do seu cliente também, mas responda as perguntas e emende já com outra. Dessa forma você vai estar sempre guiando o direcionamento, dando o direcionamento da conversa, entende? Mais pra frente, nas próximas dicas, eu vou falar sobre a sequência disso, que é onde você vai responder as perguntas, emendando outra pergunta, vai fazer acordo condicional, chave de braço, vai levantar as objeções, aprender a driblar as objeções do cliente. Eu tenho muitas dicas para dar sobre objeções, tá? Mas nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso. A dica de hoje é essa: responda as perguntas do seu cliente, sempre com outra pergunta, emendando outra pergunta, e entenda que numa conversa entre duas pessoas, quem guia o destino da conversa, o rumo da conversa, normalmente é quem está fazendo as perguntas, ok? A dica de hoje é essa. Eu quero agradecer do coração as pessoas que compartilharam, que comentaram o vídeo anterior. É o apoio, é o incentivo que eu preciso para continuar fazendo isso. Eu agradeço de coração mesmo. Muito, muito obrigado. E eu posso dizer assim, que isso me incentivou tanto o resultado do que aconteceu, que eu estou pensando seriamente na possibilidade de fazer uma fanpage ou algo do gênero para poder até disseminar isso de uma forma melhor, organizar esse conteúdo, sei lá, ou um blog, não sei o que eu vou fazer. Mas, sinceramente, muito obrigado. Eu estou muito feliz pelo resultado que aconteceu. Espero que esse também tenha esse mesmo resultado. E, por favor, se você gostou, fala isso para alguém, conta essa historinha para alguém, ou compartilha, ou deixa um comentário, ou curte aí, ok? Obrigado e até a próxima. Valeu? Até!